Olá, estudante. Esse é o nosso terceiro encontro da disciplina de Mecânica de Equilíbrio, no sétimo módulo, onde nós estamos tratando a hidrostática. Nesse encontro, nós vamos falar a respeito do Teorema de Arquimedes, que fala a respeito da força de empuxo, né? Uma força que surge toda vez que você mergulha um objeto que tem um volume em uma região onde há um fluido. Então, o Teorema de Arquimedes ele diz que todo corpo mergulhado em um fluido, ele recebe a ação de uma força de baixo para cima, que tem valor correspondente ao peso de fluido que foi deslocado, né, pelo volume que foi colocado ali por conta desse corpo submerso. O que nós vamos analisar aqui então é de onde é que surge, né, essa força que nós estamos tratando. Então, se você pensar em um fluido, né, representado aí na imagem através desse retângulo em azul, onde nós vamos submergir um objeto que apresenta um volume, o que o Teorema de Arquimedes está dizendo é que vai aparecer uma força como essa representada por essa seta em vermelho, orientada verticalmente para cima. E para nós conseguirmos explicar, né, a origem dessa força, a gente tem que voltar lá no Teorema de Stephen, que nós estudamos no primeiro encontro. O que nós vimos lá é que os pontos de um fluido podem ter pressões diferentes em razão de profundidades diferentes. Então, quanto mais profundo for o ponto, né, quanto mais profundo esse ponto estiver, maior vai ser a pressão a qual ele está submetido. E quanto menos profundo ele estiver, menor vai ser a pressão que vai atuar sobre ele. Então, quando nós pensamos em um objeto, né, colocado, imerso em um fluido, a parte de baixo dele fica sob a ação de uma pressão maior do que a parte de cima. Logo, a força que atua embaixo é maior do que a força que atua em cima. Por essa razão, existe então uma força resultante orientada verticalmente para cima, que nós chamamos de força de empuxo. E essa força de empuxo, ela tem, né, uma equivalência com o peso da massa de fluido que foi removida daquela região. Então, a forma de nós calcularmos esse empuxo depende basicamente de três coisas, né? Depende da densidade do fluido que nós estamos analisando, da aceleração local, né, aceleração gravitacional local, e de qual é o volume, do objeto que foi submerso. Então, quanto mais desse objeto eu submergir, maior vai ser a força que eu vou verificar orientada verticalmente para cima. De forma prática, né, um exemplo que nós podemos tomar para ilustrar esse teorema, né, a percepção daquilo que o teorema diz, é quando você está dentro de uma piscina e mergulha, né, nessa piscina uma bola, por exemplo, de futebol, ou de vôlei, ou de basquete. O que você percebe, né, é que essas bolas elas são projetadas verticalmente para cima, ao invés de descerem, né, verticalmente para baixo, como um objeto que você solta normalmente. Então, estando, né, no chão, no contexto do ar, né, você solta uma bola, o movimento normal para ela é vertical e para baixo, ela cai por conta da ação da força-peso. Mas quando você mergulha essa bola na água e solta, né, essa bola, ao invés de movimentar-se para baixo, ela é projetada verticalmente para cima, exatamente por conta dessa força de empuxo que o teorema de Arquimedes, né, apresenta para nós. Então, a forma da gente calcular essa força de empuxo é a densidade vezes a gravidade vezes o volume submerso. Para tratarmos então o teorema de Arquimedes de forma mais prática, trouxe para vocês um exemplo de exercício, né, que diz o seguinte: determine um empuxo sobre uma esfera de raio 10 centímetros que encontra-se completamente submersa em água. Dados π igual a 3, a densidade da água D igual a 1000 kg por metro cúbico e a aceleração gravitacional G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então, nós vimos que o cálculo do empuxo é feito através dessa equação, onde nós temos a densidade do fluido vezes a aceleração gravitacional local vezes o volume submerso. O empuxo, nesse caso, então, vai ser a densidade 1000 vezes a aceleração gravitacional 10 vezes o volume de uma esfera, né, que é dado por 4/3 de π vezes o raio elevado ao cubo. Nesse caso, o raio é de 10 centímetros e eu escrevi ele convertendo para metros, então 0,1 metros elevado ao cubo, multiplicado por π, que ele considera 3, vezes 4/3, multiplicado por 10 vezes 1000, vai dar um total de 40 newtons. Então, observe que quando eu mergulhar, por exemplo, uma bola de futebol
de raio 10 centímetros, ela vai ficar sujeita à ação de uma força vertical e para cima de 40 newtons. Isso significa dizer que para a bola permanecer em equilíbrio, né, no momento em que eu abandonasse ela imersa no fluido, ela deveria ter um peso também de 40 newtons, ou de aproximadamente 4 quilogramas. Então veja que o peso de uma bola de futebol é muito menor do que isso, por isso ela é projetada verticalmente para cima quando nós mergulhamos ela na água. Seria diferente, né, ou aconteceria diferente se ao invés de mergulhar uma bola de boliche, aliás, de futebol, nós mergulhássemos uma bola de boliche, né? A massa da bola de boliche é maior, portanto, o empuxo, né, pode não ser suficiente para compensar a força-peso e ao invés, né, dessa bola subir, ela tenderia a descer, como se nós abandonássemos, né, ela fora da água. É interessante utilizar esse exemplo aqui para a gente verificar o comportamento de um outro sistema importante para nós, que é o caso de um navio, por exemplo, né? Então, o objetivo de um navio não é que ele seja projetado para cima da água, nem que ele afunde. Então, para que ele se mantenha em equilíbrio, é necessário que a força de empuxo seja igual ao valor da força-peso que atua sobre ele, né? Então, a condição de equilíbrio para que o navio consiga navegar é que a força de empuxo seja equivalente ao seu peso. Tá? É importante a gente perceber aqui nesse caso, né, trazendo para esse contexto aí do exercício que a gente resolveu, que se ao invés de estar completamente submersa, né, essa bola estivesse parcialmente submersa, a força de empuxo seria menor. Então imagine que essa bola, né, tivesse ao invés das condições que foram apresentadas, né, de volume, apresentado também uma condição de que ela tivesse uma massa de 1 kg, né? Então, a força-peso que atuaria nela seria de 10 newtons. Para que essa bola permanecesse em equilíbrio, né, é necessário que eu tenha, então, uma força de 10 newtons atuando para cima. Como que eu conseguiria isso? Eu poderia conseguir isso diminuindo o volume da bola que está submerso. Então, ao invés de submergir completamente essa bola, eu vou submergir 1/4 dessa bola. Ou seja, o empuxo gerado vai ser 4 vezes menor. Sendo 4 vezes menor, o empuxo também seria de 10 newtons. E aí eu compensaria completamente os 10 newtons de força-peso e essa bola ficaria em equilíbrio e não mais tenderia a ser projetada para cima ou para baixo. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você a compreender, né, o Teorema de Arquimedes e a sua aplicação e a sua importância no contexto das forças que nós estamos estudando, a fim de deixar os sistemas físicos em equilíbrio. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.